Um salve para você, amigo extraordinário do Like Us Training. Eu sou Edward Ross, como sempre, toda semana aqui com mais um feedback Like Us Training, o Feedback Lust. Tô aqui com o DA, como sempre, tá Salve aí. Todos vocês aí, principais plataformas, Spreakers, Google Podcast, iTunes, 5 Spotify, estrelas no iTunes. Galera do YouTube também, um salve para todos vocês. Fiquem espertos porque hoje nós vamos falar de algo já avançado para você que já tem um relacionamento, para você que já está casado, comprometido há um bom tempo, namorando aquela coisa toda. Eu acho que serve muito para trabalho essa aí também, não, cara. Você acha que não? Acho que serve. Acho que o nosso feedback Like Us Training serve para tudo, tá? Mas a autossabotagem, claro que vai também rolar pro trabalho, vai rolar pra família, vai rolar para um monte de situações. Sim, mas a gente hoje vai ficar focado no lance do relacionamento, sim, claro. Único e exclusivamente porque, primeiro de tudo, a maioria das perguntas que chegam pra gente de pessoas que têm compromisso, já são compromissadas. Não, e muita pergunta vem, porque a gente dá um monte de dica, técnica, ferramenta, né, DA? E muita gente chega, mesmo quando pergunta sobre essas técnicas, pergunta sobre essas ferramentas, quer melhorar o relacionamento em casa, ou até o relacionamento profissional também. Sabe o que acontece? Muito dos problemas que os extraordinários chegam pra gente são oriundos de alguma coisa do comportamento deles, cara. Por exemplo, eu tô com um problema com a minha esposa, sei lá, esfriou, não quer saber de mim, ela tá brava. A gente não tá aqui chegando e vai jogar a pedra na esposa ou vai atacar diretamente o extraordinário, mas a gente tem que aceitar sempre, né, DA, que existe uma boa probabilidade que se esse extraordinário não ouve o Like Us Training lá desde o começo e ele tá aí nesse relacionamento, existe uma boa possibilidade que ele fez coisas que sabotaram esse relacionamento, né? Teve comportamentos que sabotaram esse relacionamento. Quando eu citei a do trabalho, é engraçado, porque sabe qual a primeira? E assim, é meio piada isso, mas, mano, acontece. É aquela de você arrumar aquele emprego, mano. O emprego dos sonhos, o emprego que você sempre quis. Você vai na entrevista, os caras te dão um emprego. Puta, salário da hora, tal, não sei o que você vai fazer na primeira noite. Sair pra comemorar. Sair fazer aquela puta festa, comemorar. Aí no primeiro dia seguinte, que você tem que ir pro trabalho, tá lá o despertador tocando, você na ressaca, tipo, já tá atrasado por trás. Você chega no trabalho, desculpa, queridão, atrasado no primeiro dia, você tá na rua. Então... E assim, é muito foda a gente colocar que é o acaso, né, DA, que faz você fazer aquela festa na noite anterior, perder o horário na manhã. Né? Acaso? Por que acaso? Porque assim, porque não parece que a intenção da pessoa perder o emprego. Parece que perder o emprego é uma talvez não acaso, a palavra não foi boa, uma consequência indesejada, né? Porque eu fico pensando, beleza, não foi por acaso. Pode ser acaso, mas a pessoa procurou aquele acaso, que é o quê? Sim. Veio a tentação, a mesma tentação que nos passa toda semana, todo dia, toda hora, seja na televisão, no smartphone, seja na rua, seja em qualquer lugar, são todas as situações são tentadoras para nós, seja para homem ou seja para mulher, mas assim, o cara não saber atrelar o emprego dele, nesse caso, a um ato que vai ser olhado pelos patrões como um ato errado, né? Errôneo. Sim, errôneo. Eu acho que aí o cara tá ficando muito para trás em relação à vida, com né? certeza. Vida dele, porque não é só profissional, porque se ele faz isso na vida profissional, ele vai fazer na amorosa pessoal, e tudo mais. Óbvio. E, DA, e sabe o que é o mais louco disso tudo? É que eu não vou chegar aqui e ficar abrindo muito essas coisas, mas eu presto alguns serviços para algumas empresas muito grandes, empresas aí nacionalmente e internacionalmente conhecida. E eu conheço uma que, tipo, um diretor, um VP, um vice-presidente, altíssimo cargo em uma dessas empresas aí, gigantescas. O cara, tipo, ele tá ali envolvido ali com uma das gerentes e tal. E é aquela coisa, né? Pô, quem vai chegar e ficar julgando alguém que arruma um relacionamento e ainda arruma com uma subordinada que trabalha na empresa dele, mas com certeza isso já tá gerando não necessariamente conflitos, que é algo que acontece já há um bom tempo, mas isso aí
gera uma improdutividade, cara. Assim, fode, tá fudendo com a empresa, tá fudendo com a carreira, e mesmo isso aí se tratando de uma multinacional, a gente vê presidentes fazendo isso, a gente vê todo tipo de pessoa em todo tipo de fase, etapa, status da vida, e realmente é algo que, né, fode tudo, né, cara? Fode, e se você tem aí a autossabotagem como algo recorrente na sua vida, o que a gente lamenta, você tem que se aliviar muitas vezes, você tem que buscar mais a imperfeição do que a perfeição, ou melhor de tudo, refazendo, você tem que buscar a perfeição, mas sempre esperar a imperfeição naquele caso, porque senão você vai acabar minando cada vez mais a sua relação consigo e a sua relação com as outras pessoas, principalmente com a sua esposa, com a sua namorada. E se você está com esse tipo de problema, a gente aqui do Feedback Like a Training vai começar agora a dizer o que potencialmente está acontecendo para a sua autossabotagem. Ô, Dea, Pois não. Excelente o tópico, porque eu acho que isso aí vai ser muito universal, muito genérico, serve para homens, serve para mulheres. É importante a gente marcar aqui, denotar que estamos chegando ao 100º episódio, já uma pancada de feedback por aí, onde a gente fala com o Extraordinário, a gente ajuda você com a sua dúvida, seu problema, é só mandar para... perguntas@likeustraining.com.br. E assim, quando mandam perguntas pra gente, a gente tá sempre tentando ajudar, e a gente não pode jogar sempre a farinha do mesmo saco ali e falar que é tudo autossabotagem. Mas relacionamentos são complexos, né, Dea? E a gente percebe, você é extraordinária, você é gata, tem aí o maridão, tá com um namorado e sempre quer procurar formas de melhorar esse relacionamento. E às vezes fazer algum ato, você falou de perfeccionismo, fazer um ato, alguma coisa legal, uma ação bondosa, algo caridoso, algo carinhoso para o namorado ou para o marido, que às vezes não corresponde, que às vezes faz um pouco caso, mas não, sabe, não na brutalidade, mas que nem qualquer um de todos nós. A gente chega e falou sobre aquele apelo emocional que ela faz, fala, ai amor, vem cá ver aqui o passarinho azul que está aqui na janela, e você fala, tá, passarinho azul. E isso vai causando aquele ressentimento. E é engraçado, porque mesmo a gente falando, talvez de uma falha do homem em não perceber esse apelo ou aquela oferta emocional, como a gente já fez episódios, também existe o fator sabotagem que ela pode fazer. Ela criar o ressentimento e, a partir do ressentimento, ter outras atitudes ou deixar de fazer coisa carinhosa. Enfim, é complexo, né, Dea? Bem complexo. Vamos começar partindo de um princípio, vocês ouvintes e ouvintas aqui do Feedback Like Us Training. Vamos pegar aí algumas palavras que são universais. São palavras que estão sendo faladas diretamente na mídia, em qualquer lugar que vocês narcisismo, ansiedade. Não vai cair dessa. Não, vamos com uma coisa mais calma por enquanto. Vamos Legal. pensar em 4 palavrinhas. Familiar, confortável, saudável e seguro. Tá? Todo mundo acha que essas palavras significam a mesma coisa quando estamos falando de relacionamento. Sim. Não é isso. Tá? Familiar e confortável é uma coisa, tá num grupo, vamos dizer assim. Uhum. Saudável e seguro está em outro grupo, tá? Então não tem nada a ver ou não tem muita proximidade essa relação, porque vamos partir de um princípio, tá, galera? Se você hoje está se sabotando, muito provavelmente é porque é um trauma familiar ou é um trauma escolar, ou é um trauma de bairro, é algum trauma que neste momento está fazendo com que alguns pesadelos, alguns fantasmas retornem à sua vida e você está neste momento se sabotando, pensando muito no passado, calcado muito no passado. Sim. Tá? E vamos lá, o que pode ser familiar e confortável para você pode não ser para sua parceira. O que for saudável e seguro para você, mulher, pode não ser para o seu parceiro. E é isso que a gente tem que começar a ficar esperto cada vez mais na hora de ter as nossas relações, sejam elas amorosas,
profissionais e etc. Dea, é engraçado quando você joga essas palavras aí, que está aí no nosso material de apoio, a gente pega uma camada bem superficial. Não tão superficial assim, vocês extraordinários vão entender isso aí, que todo mundo já entende aquele lance de, se você tem um relacionamento, especialmente a longo prazo, é importante você manter esse relacionamento renovado, emocionante, cheio de aventuras e tudo mais. E parece que vai em contramão de uma das que você colocou aí, que é o seguro. Porque aquilo que é familiar e aquilo é seguro, basicamente dá daquele casal que toda quinta-feira vai para o mesmo restaurante, prova o mesmo prato. Por quê? Aquilo é familiar, é seguro, a gente já sabe que gosta e tal, e fica naquela coisa da mesmice. E a mesmice pode ser uma forma de autossabotagem. A maioria aqui já deve saber que algum relacionamento ou outro sim acaba porque, a galera simplesmente não aguenta o tédio. Agora, você fala sobre os nossos traumas e o que vem do nosso passado, da nossa infância, de como fomos criados. Isso aí, ele tem, cara, um controle em cima de tudo, de como a gente se comporta, especialmente num comportamento perante as mulheres da nossa vida, perante os nossos relacionamentos, e da mulher com o homem também. Só uma pausinha para dar, né, essa informação que eu acho que vai ser muito boa. Eu descobri que existem 2 tipos de pessoas em relacionamentos. Existem aquelas pessoas que são carentes e procuram cada vez mais carinho, amor, companheirismo e buscam aquilo nas outras pessoas, especialmente no seu parceiro. Existe o outro tipo de pessoa que é o averso ao amor. Alguém que quando ouve falar em amor, parceria, compromisso, longo tempo já fica com medo e já quer fugir daquilo. E eu descobri que desses 2 comportamentos, isso sempre vem de como fomos criados. No caso de nós homens, como o nosso relacionamento da nossa infância e adolescência era com nossas mães. E no caso das extraordinárias, vocês mulheres, como a sua infância e adolescência foi se relacionando com o seu pai. Porque a nossa mãe é a mulher da nossa vida, né? A primeira, e durante a infância e adolescência, é como a gente lida com mulheres. E a nossa mãe, nossas mães, no caso, de uma forma ou de outra, a maioria delas, nos abusou. E abusar, de usar palavras como abuso ou violência, todo mundo já pensa numa coisa sexual, numa coisa tipo cintada, né, surra. Mas não estou dizendo isso. Existem 2 tipos de abuso que vão determinar como você lida nesse relacionamento. Um tipo de abuso é algo chamado de arrediamento. É aquela mãe que quer saber aonde está o filhinho o tempo todo, fica ligando para os pais dos amiguinhos, fica correndo atrás, fica de olho, fica ligando, põe de castigo, não deixa sair de casa, fica sempre no pé. Se você não foi uma criança, um adolescente assim, com certeza teve algum amiguinho assim. Eu, por exemplo, fui arrediado. Minha mãe sempre quis ser aquele detetive que sempre sabia aonde eu estava, com quem eu estava, o que eu estava fazendo durante minha infância e durante minha adolescência. Isso criou alguém que é averso ao amor. Hoje, quando eu ouço mulheres falar eu te amo, para mim, eu ouço eu te amo e para a vida inteira, para mim, amor sempre foi essa prisão. Foi alguém que ficava de olho e foi alguém que, ia me prender. No outro caso, existe o abuso da negligência. E a negligência pode ser abandono, pode ser uma mãe que teve o filho e deixou no orfanato, mas não precisa ser tão drástico assim. Muitas vezes negligência é tipo, não, fica aí, mamãe tá vendo novela, já é uma negligência. Ou a mãe fica de fofoca no telefone e não dá tanta atenção pro filho. Ou de simplesmente você ter uma criação onde sua mãe, mãe, eu tô indo na casa do fulaninho, tá, vai. Sabe, onde minha mãe quer saber onde vai, com quem vai, dá o telefone, dá o lugar, praticamente um GPS, a outra mãe fala, vai, volta depois, no meio que não tá nem aí. E essas crianças que quando eu era criança, cara, eu tinha inveja disso, porque eu falava, mano, ele pode ir para todo lugar, eu não posso. Mas essas crianças, quando adultos, elas viram pessoas carentes, que buscam cada vez mais essa companhia e essa aproximação de suas mulheres da vida, né? Porque ele está sempre buscando aquela coisa da mãe. E é interessante porque a autossabotagem, ou sabotamento, tem muito a ver com isso, né, Dea? Fazer a longa história ficar mais curta, a ideia de que
quando a gente se depara com uma situação, às vezes a gente nem entende que a gente quer fugir dela, ou que a gente quer sabotar ela, ou que, sei lá, o cara que sai e trai a mulher, né, trai em casa, mesmo sabendo que ele pode ser pego, pode ser uma forma dessa, sabe? Existem vários impulsos que a gente nem mesmo vamos entender de nós mesmos que vão levar para que você dê a descarga no seu relacionamento, ou ao contrário, ou mande ela, né? Outras situações que podem acontecer aí no seu passado, podem ter acontecido no seu passado, por exemplo, pais narcisistas, né? Abusivos, por que não? Sim. Paternalistas. O Edward acabou pegando muito pelo lado da mãe, tá? Mas não vamos nos esquecer que o pai também tem muita parcela de responsabilidade em um possível trauma de uma pessoa que se autossabota. Então a gente tem que ficar atento, acho que primeiro de tudo fazer uma regressão aí do passado e perceber que tipo de situações traumáticas você está fazendo hoje que tem relação com o seu passado, principalmente com a sua formação, principalmente com seus pais e tudo mais. Esse é um dos motivos que você está se sabotando, ouvinte e ouvinta. O outro, pode falar. Porque se a gente olhar, DA, eu acho que qualquer um de nós, tanto eu, você, os extraordinários, se a gente olhar, por exemplo, para a carreira dos nossos pais, a gente pode perceber muitas atitudes, muitos equívocos que os nossos pais cometeram em relação a isso. Porque, claro, ninguém é perfeito, a gente não está aqui para acusar eles, falar, não, é tudo culpa deles, mas muitas vezes a sabotagem, a autossabotagem que você faz, né, obviamente, consigo mesmo, é algo que se você parar um pouco para refletir, olhar, você vai ver que é algo que seu pai fazia com ele mesmo, sua mãe fazia com ela mesmo, e você provavelmente está repetindo este comportamento, né? Com toda certeza. Galera, outro indício de que você está se auto-sabotando é o medo do abandono, tá? Que é basicamente aquilo lá, o cara que fica correndo atrás de mulher. DA, eu acho que já acho que vai além isso, tá? Vai além. Nesse momento vai além. Sabe por... Vai, que aí não, continua. só para concluir. Eu acho que tem tudo a ver com a criação de uma intimidade maior, uma conexão maior. Quanto mais você se conecta com a pessoa, cada vez que você se conecta mais com o seu namorado ou com a sua namorada, enfim, você vai criando uma intimidade, vai criando uma espécie de laço com aquela pessoa que basicamente vai te levar para uma linha tênue, né? Que do aquele outro lado lá tem algo chamado preguiça, zona de conforto, tá? De interdependência. O momento que você tem medo de abandonar aquela pessoa, medo de abandonar aquela situação, medo de perder aquele momento, então, aquela facilidade. Né, esse aí é o clássico. Na hora que a gente percebe, vê, lê isso aí, é a primeira coisa que a gente pensa. Porém, se liga nessa história, DA. Porque o Feedback Like Us Training é para ajudar você, extraordinário. Normalmente você aí manda as dúvidas pra gente, escreve aí, a gente debate a sua dúvida. Mas eu tenho aqui uma dúvida de extraordinário. Não é uma que eu trouxe aqui como as perguntas, porque é uma história meio longa, né? E é um extraordinário que fala comigo, mandou umas mensagens lá, eu troco uma ideia com ele, firmeza. E sabe o que ele me mandou esses dias, DA? Que ele conheceu uma mulher, já é um extraordinário que nos ouve, é seguidor, já acompanha nosso material e tudo mais, é um cara que já está razoavelmente bem ajustado, compartilha lá os sucessos que ele tem, e eu percebo que é um cara que, ele não está no início, ele já manja de atração e sedução. Aí ele me mandou umas 3 semanas atrás uma mensagem falando de uma gata que ele conheceu. Que ela é linda, que ela é maravilhosa, que ela é gata, que ela é inteligente, que isso. Me mandou uma foto e era gatinha mesmo. Só que ele contou tudo que ela tinha de legal, que ela era esperta, que ela era inteligente, era bem sucedida, que não sei o que, acabou de terminar um relacionamento. E ele já saiu com ela, já teve relações, já tem um rolo ali, concretizado. Porém, se liga nessa, DA, o fato dela ser tão gatinha, tão inteligente, tão tudo, e ele achar que ela é tão mais acima das outras mulheres que ele já convive, sai, né, e tem relacionamentos, ele
virou um cara que parece que ele jogou fora todas as técnicas do Like Us Training. Porque ele já me mandou perguntas assim, mano, o que eu faço pra namorar ela, pra ter um relacionamento com ela? Eu quero fisgar e fixar essa. E sabe o que ele faz? Ele começa a fazer essa do abandonado, do carentão. É um cara que tá querendo a mina, então ele vai mandar mensagem demais, ele vai ficar correndo atrás dela, sem perceber, né, DA? Porque é aquilo que você tá falando. Ele já vem de um comportamento que a gente não entende, vem do nosso subconsciente. E o fato dele achar essa mulher tão melhor que as outras, ele tá errando com ela como não errava com as outras, né? Olha que interessante aí. Deixa eu falar para você, meu querido Edward, para os ouvintes e ouvintas aqui das principais plataformas, YouTube tá ali, todo mundo aí que tá ouvindo no seu radinho, no seu smartphone, onde quer que seja. Vou passar para vocês exemplos, né, e provar que comportamentos de autossabotagem em relacionamentos podem incluir, tá, os seguintes elementos. Então se ligue você que acha que não é isso, que os outros são assado e tudo mais, olha alguns exemplos dados aqui por nós sobre autossabotagem. Desligamento emocional, regressão emocional, infidelidade. Quer falar sobre isso? Pode falar. Quando você fala de... Quais são os primeiros dois? Um é o desligamento emocional... E regressão emocional. A regressão é basicamente aquela que a gente falou dos nossos pais, né? Nós meninos... Seria um certo saudosismo, né? Então, só que a gente não percebe ele, né? É um comportamento, sabe? Vem do subconsciente. E é um saudosismo, mas é aquele frio na espinha, porque é o saudosismo que a gente quer evitar. Agora que somos adultos, não queremos ter as limitações, né? E aquela gaiola que tínhamos quando... garotos. E quando você fala do abandono, por exemplo, é exatamente também aquela da mãe negligente ou para as extraordinárias do pai negligente. E quando eu falo negligente, gente, não é para levar assim, tipo, nossa, minha mãe foi negligente. Cara, minha mãe foi arrediadora. Às vezes a sua foi negligente. Não significa que nossos pais não queriam o melhor pra gente, não queriam nos criar legal. A sua mãe simplesmente fez com você o que ela não tinha controle. Foi o que o vô fez com ela e ela fez com você. Então, né, não tem como, é um ciclo. Se você perceber isso aí, você consegue parar. Mas essa parte da regressão é doido, cara, porque eu acho que todo mundo vai parar e pensar e falar, é um negócio de terapia, porque é o que Freud fala, né? Tudo que Freud vai explicar tem a ver com o seu pau, com o seu cu, com os seus pais, sabe? E 90% tem a ver com alguma coisa que você, na verdade, está querendo a tua mãe, ou Édipo. Mas eu acho que existe algo ali para a gente parar um pouco, observar e parar e prestar atenção em como nós nos comportamos, DA. Porque é isso aí, o extraordinário sempre manda pergunta para a gente, e são aquelas perguntas que a gente está sempre chiando aqui. O cara, como é que eu sou mais atraente para a mulher? Ou como é que eu faço isso? Ou como é que faço aquilo? Mas especialmente num contexto de relacionamento, muito cara deixa aí de lado, cara. Muito cara para de fazer os comportamentos que a gente sugere aqui. Muito cara aqui não é homem, DA. Eu percebo, vamos lá, a gente pode olhar numa amostra de amigos nossos que, quando tem um evento, um rolê de amizade, aí o rolê quando é cancelado, já que tem o álibi do rolê, a galera que já manda mensagem, aí vamos lá no Connection, vamos lá no Bahamas, tal, não sei o quê, e a galera que já enturma para ir no puteiro de luxo. Isso significa o quê? Tudo bem, eu não vou julgar ninguém por ir no bordel, apesar da gente não recomendar. Mas e o fato de alguns deles serem casados? Também, você sabe que eu não tô nem aí para casamento, pela instituição. Mas espera aí, ele tá enganando uma mulher, né? Tá deixando a mulher dele em casa, tá sendo enganado, o cara tá indo no bordel. E como é que fica isso? Então isso aí é mais ou menos aquela coisa da regressão, que nem a sua mãe. Você é extraordinário, vai no bordel, faz alguma coisa, você conta para sua mãe ou esconde da sua mãe? Como que você age com a sua mãe? Não, você fica ali, mantém tudo na chincha, ou você é homem de assumir? Agora que você é adulto, você pode conversar sobre qualquer coisa e você responde pelos seus atos. Mesmo assim, muita gente quer, entre aspas, poupar a esposa, poupar a mãe, poupar os filhos. Só que isso aí, cara, tá se escondendo da sua verdade, né? Infidelidade eu acho que é normal, né, cara? Acho que é natural, o ato também é natural, sim, tá? Não sim. Que seja favorável, mas
Acho que é autoexplicativo justamente pelas convenções sociais, por tudo que a gente vê. E é um sintoma, uma consequência disso que a gente está listando. Né? E o perfeccionismo, galera, é o que eu tinha comentado no começo desse feedback. É você, sim, buscar sempre ser perfeito, tá? Mas nunca esperar que o resultado vai ser a perfeição. E quem faz isso, quem é perfeccionista, está se sabotando. E está sabotando o seu relacionamento com quem quer que seja, tá? O perfeccionismo, DA, é a maior máscara que a sabotagem faz, a autossabotagem faz, e a procrastinação. Sabe aquelas pessoas que falam, mano, se não for para fazer bem feito, eu não vou fazer. Velho, ela não tá cogitando fazer bem feito ou não fazer, ela já tá indo direto no não fazer, entendeu? É a desculpa que ela se dá para não fazer. Eu só vou fazer alguma coisa se for para fazer bem feito. Velho, ninguém que faz algo pela primeira vez faz bem feito. Não existe isso. Você, quando você vai começar a fazer algo, começar a treinar alguma coisa, você vai fazer pela primeira vez meio chulo ali. Pela segunda, um pouquinho melhor, mas ainda chulo. Só depois de tantas vezes, né? A gente está sempre falando aqui, né? Treino, vai treinar, vai aplicar tudo aqui. E o perfeccionismo é isso. O cara que... Eu tô fazendo treinamento para abordagens aí para os extraordinários, quem quiser treinar com Like Us Training. E é uma muito louca, porque ontem à noite eu tava aí gravando e eu fiz uma cena falando, mano, se você quer aprender a abordar mulheres na rua, você tem que sair, treinar, conversar com todo mundo, conversar com pessoas, dar bom dia, olhar nos olhos, dar um sorriso, fazer piada, ser irônico, ser sarcástico, qualquer coisa, e fazer isso o tempo todo. Aí eu virei para a câmera e falei, porque se você acha que fazer esse treinamento, você vai desligar a fita e vai conseguir, tipo, o cara que fala, não, Edward, eu comprei o seu treinamento porque eu quero aprender como fazer abordagens em gatas, nota 9, nota 10, modelos, na balada, com música alta, cheio de homem, e o cara quer sair do treinamento e ir direto para esse tipo de abordagem. Não existe, né, ideia? Não. Você precisa fazer um treinamento, né? Com certeza. E precisa se ligar aí, você que está minando o seu relacionamento, auto-sabotando-se, expectativas irreais, fiquem espertos com isso, expectativas irreais. Lembra do contrato silencioso do bonzinho? Contrato silencioso. Aquele marido que é bondoso com a esposa e ele espera que ela faça, sei lá, aquele favor sexual no fim do dia e quando não vem ele fica bravinho. Isso aí vai minando, né? Outras características, pessoas agradando, tá? Aquela pessoa que sempre agrada. Se você quer saber mais sobre isso, volta ali no nosso feedback, regride aí um pouquinho, a gente falou sobre o Nice Guy, né? Sim, foi no podcast. Sempre falando, né? Sempre agradando a galera e tudo mais, mas nunca se agradando. Esse que é o grande problema. Suplicativo, né? Pensar demasiadamente, ou seja, pensar demais, morrer um burro, é isso? Quase isso. Claro que você tem que pensar bastante antes de fazer as suas ações, as suas reações também. Só que quando a gente estava falando que quando a pessoa pensa demais, aí o bonde passa, a onda passa, eu né? acho Como que diz os meus amigos surfistas. Eu acho que essa de pensar demais, de novo, é muito boa, porque tem várias camadas. Por exemplo, para fazer uma abordagem, ou para você fazer alguma coisa legal, ou ser espontâneo, ou ser um parceiro ideal para aquela sua parceira, ou para aquele seu parceiro, pensar demais. A gente tem uma coisa chamada parálise de análise. Quando, tipo, vou chegar naquela mina, nossa, o que eu vou fazer? E você fica ali pensando, debatendo, você tá 20 minutos ali olhando pro nada, só pensou e você não vai fazer nada, você ficou paralisado. Só que essa de pensar demais, sabe o que me vem também muito na da autossabotagem? Ficar remoendo, que é exatamente aquela coisa do Nice Guy. O cara que não recebeu o favor sexual da esposa dele, que é, entre aspas, é obrigada a isso, ainda mais porque ele foi bonzinho e legal com ela o dia inteiro, a semana toda, e chegou o fim de semana e ela não fez aquela coisa sexual, ele não teve culhão, ou não foi um cara que sabe pedir o que ele quer, um cara sabe buscar o que ele quer, esperava isso como contrato do bonzinho, e ele fica remoendo. E isso aí eu acho que o pensar demais tem, né? Todos têm algumas camadas, né, Del? Se liguem aí, compartilhamento excessivo também é uma característica de autossabotagem. Então tomem cuidado com os excessos de gentileza,
excessos, enfim. Não, compartilhamento excessivo, sabe o que me entra nessa? De chegar pra gata e falar, sabe, o tamanho do troço que você deixou no vaso, ou peidar na frente dela, umas coisas assim. E calma aí, às vezes eu até peido na frente da minha mulher, mas compartilhamento excessivo é foda. É importante a gente ser honesto, né, Dea? Sim. Eu, por exemplo, com a minha gata, eu sou completamente honesto se eu sou atraído por outra mulher. A gente tem uma abertura muito boa nessa questão e, cara, a gente tem que assumir e admitir quem somos, quem queremos ser e tudo mais. Só que existe um ponto que eu acho que a honestidade, ela é tão boa e tão produtiva pra gente, que tem aquela coisa que você sempre chega e está falando aqui, citando assim, principalmente quando você cita o nosso presidente, que é o tal do honestão. E o honestão é aquele cara que a gente promove que os extraordinários sejam sem papas na língua. Fala o que vem na telha mesmo. Fala, sabe, o que você pensa, expresse-se e tudo mais. Agora, se você está falando coisas para ter efeito de choque, se você está falando alguma coisa para abalar, para ser do contra, sabe? Porque a do honestão, eu acho que o problema do honestão não é só a honestidade. Às vezes são ele ser honesto demais, às vezes com a ignorância dele, e não ser honesto com o fato dele ser ignorante sobre algo e não ser mente aberta para assumir isso. Então eu acho que isso que vem no caso. Eu acho que é importante a gente compartilhar, mas quando fala compartilhamento excessivo, é quem usa, vamos lá, para resumir, quem usa honestidade para ser um filho da puta, cara. E realmente existe muito disso, é aquilo que você fala, o honestão mesmo. Outra característica de autossabotagem é o isolamento voluntário. Tá? Tomem muito cuidado com essa situação. O próximo item que eu vou falar é sobre a incapacidade de ficar sozinho. Então vai ser meio contraditório, né? Mas, obviamente, cada um tem a sua particularidade. Nesse caso, se você está se isolando voluntariamente, você realmente está fazendo a coisa errada. Que é o quê? Porra, eu não consigo me relacionar com mulheres, então eu vou para a internet, então eu vou para o mundo dos games. Boa. Lá eu vou me casar com alguma mulher virtual, por exemplo. Vai ver a ucraniana no correio. Não, DA, eu acho perfeito quando você... De novo, porque são camadas. Porque o isolamento também, num contexto de relacionamento, vamos voltar para o marido rancoroso que não teve o favor sexual da esposa, é um cara que na hora que ele fica no rancor, fica pensando demais, fica remoendo, todo esse processo ocorre em quê? Isolamento. Exato. Ele fica no canto. E a esposa também, né? Tá puta com o cara já não a satisfaz sexualmente. Tô sempre pegando, né, exemplo sexual, mas vamos lá. O marido que não a satisfaz de alguma forma e ela tá lá lavando louça e resmungando, por exemplo, aquele filho da puta. E é um isolamento e só piora a situação, né? Só vai sabotar o relacionamento. O lance de ficar na incapacidade de ficar sozinho é aquela pessoa que está sempre cercada de alguém, sempre acompanhada de alguém. Dependente, né? É dependência. E a dependência não necessariamente é uma virtude das pessoas. A gente é dependente, tá? Primeiro de tudo, a gente é dependente de muitas pessoas. Olha que contraditório, né? Também é contraditório. Só que assim, eu não vou ficar pulando de galho em galho atrás de amigos, novos amigos, alguém que me aceite. Ou uma nova namorada, um novo relacionamento, novo trabalho, enfim, N situações. É aquele lance, eu não consigo parar e aproveitar o meu tempo ocioso. Eu não consigo parar e flertar, refletir com, sabe, o etéreo, que é o quê? Rezar. Lance meditar. É o lance do tempo, brother. A gente sempre fala, se ocupe, mas quando você tiver um tempo, descanse, reflita, pense nas coisas que você está fazendo. A gente, além de falar bastante aqui, seja ativo, vai malhar, a gente também fala aqui, vai descansar, tira um tempo para fazer nada. Eu acho que foi até em algum episódio recente rolou essa menção. Então, a ideia... Eu odeio a palavra equilíbrio, porque equilíbrio sempre dá aquele ou A mais que B ou B mais que A, né? Só que a nossa vida é uma matriz com muito mais elementos. Vida social, vida familiar, profissional, sua forma física, assim como você convive com os outros, enfim, tem vários elementos. E eu acho que é importante
todo mundo conseguir colocar uma distinção nessa coisa dúbia que a gente está listando aqui. E, DA, nós temos uma capacidade de ficar sozinho e conviver consigo mesmo, né, com nós mesmos. É importantíssimo. Acho que mãe de qualquer um, professor, filósofos, religião, tudo prega isso, que você tem que primeiro se aturar, se você quer que os outros te aturem. Você precisa se conhecer, se você quer, né, entender um pouco mais. Só que eu acho que, vamos lá, num contexto de relacionamento, ou num contexto social, que nem você citou, sempre estar com alguém, não necessariamente com uma mulher, mas às vezes amigos, e você é um cara que é incapaz de ficar sozinho, é um problema. E é um problema porque isso vai refletir no quanto você vai conseguir contribuir na vida dos outros. Sim, pura e simplesmente. Porque quando você está sozinho, é o momento que você tem para você se melhorar, né, DA? É o momento que você tem para ler alguma coisa, para melhorar sua forma física, melhorar como você escreve, como você lê, como você se comunica, melhorar com mulheres até quando está sozinho. Quer melhorar como comunica com mulheres? Vai lá no Tinder, troca ideia com um monte de mulher lá. E é importante a gente aproveitar e usufruir desse tempo que a gente tem sozinho, conseguir aturar, ficar com nós mesmos. Porém, aí é o outro lado da moeda. Vivemos numa sociedade. Se você quer sucesso na vida, você vai ter que se adaptar, vai ter que conhecer mais estranhos, porque se você for ter sucesso, ser um milionário, te garanto que as pessoas que vão trazer esses milhões são pessoas que você provavelmente não conhece hoje. E hoje são estranhos que você vai ter que fazer algum tipo de conhecimento, assim como aquela mulher da tua vida. Então, né, não é necessariamente equilíbrio, mas yin e yang, né, Dea? Eu vou deixar por último um item aqui, porque ele precisa ser destrinchado um pouquinho mais, tá? Mas eu vou passar mais 3 características de autossabotagem, tá? Que é o lance de controlar ou até mesmo microgerenciar, tá? O controlador nunca vai dar certo, a não ser no trabalho, e olhe lá. Né? Isso se ele tiver um cargo, né? Ocupar um cargo. Se ele tiver um cargo alto, de liderança, eu acho que piora no caso. Então, ele vai ser visto, né? De uma forma. Ele vai pior, perder a né? autoridade. Vai perder a autoridade. Eu acho que o controlador, num contexto empresarial corporativo, eu acho que o melhor lugar para ele é o fundo mesmo ali da escada, né? Então, se você gosta de controlar muito a sua namorada, a sua esposa e tudo mais, seus filhos, tome cuidado com isso, porque é extremamente perigoso o controle ou, como eu falei, o microgerenciamento. Dea, eu acho, sabe o que tem? Eu acho que provavelmente esse é um dos pontos-chave desse material que a gente está discutindo, é o mais difícil de todos. Porque quem é controlador, eu acho que não percebe isso aí. Tipo, a gente tem, sempre falando aqui sobre, você falando do folhetim, ou a gente sempre que a gente fala, não gosto de usar termos como masculinidade tóxica, porque eu acho que a nossa sociedade como um todo, machista, prega isso aí. Tipo, mano, fica de olho na tua mulher, olha o que tua mulher tá fazendo e tal e tal. E tipo, isso já incentiva um aspecto de controle. Na verdade, se você quer que tua mulher corra atrás de você que tem que ser o cara liso, na verdade, né? Porque se você tá sempre atrás dela, ela que vai ser lisa. De repente ela vai estar lá no carro com o mendigão, né? Vai saber, né, dela. Fantasma. Então a gente já falou sobre isso, os seus traumas, tá? Se você traz muito trauma para o seu relacionamento, esquece. Aí já não é nem dos pais, já é de relacionamento passado, você que foi traído, você que sofreu. Fantasma já passa da infância, tá? Nós estamos falando de fantasma de toda a sua vida, porque você pode ter tido uma namorada e ele fala, essa namorada pegava no meu pé, não sei o que, eu não quero mais mulheres que pegam no meu pé. E aí você vai acabar fazendo o que o Edward sempre condena, que é o quê? Se limitando a conhecer cada vez mais pessoas, cada vez mais mulheres, e a gente sempre incentiva vocês a procurarem outras pessoas, conhecer, ser amigos, contatos, galera. A gente recentemente fez o episódio do Bonzinho Não Se Foda, falando da síndrome do Nice Guy. E lá no começo do episódio a gente não veio e falou, mano, quanto cara que a gente vê nos grupos, nos extraordinários, até no grupo de alunos, lá no grupo VIP que estão lá para aprender e tudo mais. E a gente tá tendo que dar essa instrução do cara que dá uma de bonzinho pra mina, dá presente, aí a mina põe ele na friend zone e o cara fala, puta que pariu, nunca mais
eu dou presente para uma mina, nunca mais que eu dou isso. Olha o fantasma, né? Muitas vezes uma gatinha que tá ali a fim de você, tá rolando um clima, muitas vezes um presente seria que nem uma mágica, um passo de mágica para ela, um presentinho, ela vai ficar toda derretida. Só que você, trazendo o fantasma de ser friendzonado anteriormente, vai falar, não, nunca mais vai essa. Que sim, por segurança, o legal mesmo, DA, se desenvolva, não fica dando presente, mas não deixa que o seu passado fique ditando como você vai se comportar no futuro, especialmente num relacionamento, porque se você quer ter relacionamentos melhores, é aquela, o que chamam de loucura é você fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. Então, né, não sejamos loucos. Penúltima característica, o descarte, ou seja, se você é aquela pessoa que descarta as coisas... É o famoso vomita? Cara, sei lá. Por exemplo, o cara que descarta o contatinho da mina, porque a mina não respondeu na hora que ele queria, ou porque a mina deu o perdido nele naquela noite. A gente vê isso o tempo todo. Não, isso é uma excelente autossabotagem, porque o que a gente mais vê é extraordinário falando, a mina não me respondeu, o que eu vou fazer? Bloqueou, jogou fora o contato, já era. Gente explicou no Friendzone como isso é um tiro no pé. E se você já tem um relacionamento, se você é casado, você está namorando, vê as coisas que você descarta e que faz a sua parceira ou seu parceiro ficarem chateados, tá? Essa é a do vomitar que eu citei. Mas uma muito boa, DA, e eu acho que, de novo, camadas, moeda que tem dois lados e tudo mais. É muito importante. Essa eu vou trazer uma da antiga que você vai lembrar dessa citação, que vem do Hit, lá com o Pacino e o De Niro, o Val Kilmer. Fogo contra fogo. Com os ladrões de banco, que é uma regra que os caras colocaram lá que são ladrão de banco, mas no caso é uma regra que a gente pode trazer muito bem para a sedução. Nunca se coloque numa situação que não dá para simplesmente pegar e sair andando em 30 segundos. E é muito importante, cara, para você conseguir ter aquele poder, aquela masculinidade e tudo mais, você ser um cara que se afirma bem e que se uma situação não está mais favorável para você, relacionamento não está mais bom, você tem que ter uma capacidade sim de, num piscar de olhos, falar então, foi, tchau, beijo. Então, por mais importante que seja que você tenha essa capacidade, é importante que você não seja um cara que em cima de qualquer imperfeição, qualquer probleminha, qualquer dificuldade, em vez de, peraí, vamos parar a conversar sobre isso, porque um relacionamento, quando passa e supera dificuldades, fica mais forte. Não, ele é o cara que é o fogo contra fogo toda vez, né? Ele sai andando de todas. Não, isso é sabotagem mesmo. Deixei por último o uso de distrações, tá? Eu acho o mais importante de todos. Porque assim... É abrangente, né, Del? O seu passado te interessa, obviamente, mas obviamente não vai interessar para os outros. O seu comportamento em relação a esse seu passado é que vai interessar os outros. Pouco importa, a não ser, obviamente, para o seu parceiro e para sua parceira, obviamente que vai importar para... Mas não vai importar tanto assim. Não tanto quanto para você. Então, fantasmas, é você que tem que lidar com eles. Agora, o uso de distrações eu acho mais importante, eu acho mais foda, porque ele envolve... Cara, vamos lá. Acho que envolve tudo que a gente acabou de falar. Obsessões. Sim, não, tudo. Eu acho que a gente pega a lista e joga tudo. Né? Vícios, brother. Não, e o perfeccionismo é uma distração também. E eu acho que um dos principais dentro desse escopo do uso das distrações é você que coloca a bebida alcoólica em primeiro lugar no relacionamento. Quando eu falo bebida alcoólica, obviamente eu estou falando de bar, festinhas e tudo mais. Sim. Muito relacionamento acaba porque o cabra prefere ir lá pro happy hour e deixa a mulher ali cuidando dos filhos e tudo mais. Né? Você tem como o seu principal trabalho é escrever, né? Não só para o Like Us Training, mas também tem outros trabalhos onde você escreve. Para quem não sabe, o DA é jornalista por formação, né? Não trabalha necessariamente no jornalismo, mas sim, né? Escreve, edita.
não é que é aquela mais clássica, que eu me lembre, vou citar de novo o BoJack Horseman, seriado na Netflix aí, excelente para quem quer conhecer um pouco mais da mente humana, apesar dele ser um cavalo. E uma que ele vai escrever, ele tá querendo escrever o livro dele lá, capítulo 1. Aí ele senta lá, capítulo 1, aí de repente ele vai lá, não gostei dessa fonte. Aí ele começa a ver as fontes, Comic Sans e Times New, e essa fonte, aquela fonte, que legal, comentando. E só escrito, capítulo 1, ele mudando a fonte, ele de repente, ei, caralho, passaram 6 horas e ele só ficou olhando fonte. Ele falou, não, vamos concentrar. Ele leva o laptop pra sala, começa, aí ele começa a escrever, ele olha e fala, nossa, olha que sujeira essa sala. Aí ele vai lá, começa a aspirar, e o aspirador tá cheio, não, porra, por que eu não posso trabalhar? Aí ele pega e precisa comprar outro aspirador, enfim. Isso aí a gente pode chamar de distrações. Claro, exatamente essa é a questão. Só que são distrações que você coloca. Não é aquela borboleta que passa ali na frente e você distrai, né? Que nem o Simba. Não, é um negócio que você está fazendo para evitar de confrontar aquilo que você tem que confrontar, de assumir mais responsabilidade pela sua vida, seu relacionamento, sua felicidade. Essa passagem que você falou do BoJack Horseman provavelmente foi inspirada na passagem do Iluminado, pelo menos o Iluminado do Stanley Kubrick. Mas o Iluminado, ele pôde escrever, mas ele ficou repetindo um monte Mas ele coisa. também começou a ver que ele dava as desculpas. Aliás, claro. O público começou a perceber que era só desculpinha esfarrapada. O hotel tá vazio e ele fala, mano, não dá pra trabalhar aqui nesse negócio. Eu tô muito distraído, não sei o quê. Mas tomem cuidado com os seus vícios, com jogatina, tá? Agora que o Brasil abraçou de vez as apostas online, toma cuidado que isso pode fazer com que o seu relacionamento esteja sendo minado. Você falou boteco. Ô, Dea, vamos lá, a gente tava falando sobre o jogo de ontem, mas futebol, mano. Futebol. E assim, e a gente não tá só falando, quando você falou, você que prefere ir no bar e sair com os brother, ao invés de ficar com a tua mulher, é uma situação. Mas não é necessariamente isso. A gente tá dizendo que, tipo que nem aquela do BoJack, é aquela que qualquer desculpa ou qualquer coisa é um motivo para tomar uma. E vamos tomar, vamos pro bar, só uma, tal. E é isso aí. É você encontrar motivos para fazer... Aí preencha aí, seja para jogar um videogame, seja para beber, você falou jogatina, videogame entra nessa. Mano, até mulheres podem ser outras distrações. E é óbvio que né? A gente anda na rua, olha, que maravilha. Mas, pensa o cara que... E eu volto no extraordinário, que mandou aquele problema. Aquele cara que, idealiza uma mina. Ela é linda, ela é maravilhosa, ela é inteligente, ela é esperta e engraçada. Vai lá, conversa, usa as técnicas que aprende no Like Us Training, fatura a mina, começa a ter um relacionamento com ela. Aí, a partir do momento que ele a tem... A gente não pode chamar de tédio isso, mas o cara que vai se distrair com outras mulheres, botando em risco, talvez, né, o modelo monogâmico com essa gata que ele tanto idealizou. Então, é que nem aquela do emprego dos sonhos. Aí vamos fazer festa na noite que você conseguiu o emprego, enche a cara e, mano, cadê o negócio? E não tem cara que chega, mano, pede todo tipo de situação. O cara das Olimpíadas que, mano, cadê o cara? O cara dormiu demais, perdeu o despertador, perdeu a hora. Né? Para vocês aí das principais plataformas que ouviram esse feedback Like Us Training, por que é que a gente fez esse programa hoje? Porque além de a gente receber a cada semana perguntas falando, meu relacionamento tá uma merda, o que eu posso fazer para recuperar, o que eu posso fazer e tudo mais. O básico de não consigo mulheres, aí vai ver, também. Toda vez que uma não responde ele mais ou menos, ele deleta o contato, bloqueia a mina e tudo, então você é um cara que até você se acostumar e mandar bem, você vai ter que trocar ideia e bloquear umas 3 mil mulheres, né? Então não, cara, isso aí é uma forma de sabotamento. E por que a gente achou na internet da vida uma matéria muito bacana para ilustrar este nosso feedback Like Us Training, porque a realidade ela é bem triste, ela é bem sacana, né, de alguma forma, porque de acordo com um levantamento feito pelo Colégio Notorial do Brasil, mais de 77 mil divórcios
foram feitos em 2021. Posso ser o papagaio? Eu falo. Dea, vamos lá. A média mundial tá chegando ali nos 70%. 7 de cada 10 casamentos acabam em divórcio. É autossabotar? Pode ser. São vários motivos por quais esses divórcios ocorrem. Claro que eu sempre bato numa tecla aqui de que, cara, a gente não evoluiu num contexto monogâmico, a gente nunca viveu num contexto monogâmico, a gente acabou de falar de infidelidade e o DA mesmo falou, não, isso aí todo mundo faz. Então, cá entre nós, apesar da gente viver numa sociedade calcada nas regras da monogamia, ninguém é monogâmico, todo mundo é hipócrita. Então, mano, a gente tem que ser um pouco mais aberto com isso e entender que, vamos lá, 7 de cada 10 casamentos acabam em divórcio. Se você está precisando comprar um smartphone novo, aí você está ali pesquisando um smartphone, aí você vê um smartphone, tá pensando em comprar esse. Só que aí você descobre de que cada 10 desses vendidos, 7 pessoas devolvem. Você compraria esse smartphone, Dea? Olha, não. Óbvio que não. É óbvio. Você tá pensando, 77 mil, só o meu vídeo no TikTok teve mais de 1 milhão de visualizações, tudo mais. Só que são 77 mil casos que duram anos, né? Duram décadas até, não um dia, uma hora, né? Então, quando a gente fala não é fenômeno viral. Tomem cuidado com a interpretação desses números, porque eles são extremamente ilusórios. Uma coisa é o número de viajantes. Igual morte de Covid, né? Perfeito. Os caras ainda estão contando de 2020, né? 77 mil divórcios quer dizer que 77 mil casais deixaram de estar. Que são 140 mil pessoas. É muita gente pensando num universo católico, da religião católica. Onde é proibido divorciar, onde o juramento eu juro passar o resto da minha vida, né, até que a morte os separe, morte ou um juiz. Né? E olha um bagulho interessante, essa pesquisa do Colégio Notarial do Brasil existe desde 2007 e o recorde de divórcios registrados pelo Colégio Notarial do Brasil foi em 2021, 77 mil, batendo o recorde de 2 anos anteriores, né? 3 anos no caso, 2019, que era de 75 mil. Esse número aumentou basicamente também por causa da pandemia. As esposas que foram forçadas a conviver com o marido e vice-versa, deu em divórcio. Aliás, muita situação não vai sair na mídia, não vai chegar até você, claro. Porque você é limitado, não estou falando que você não só você se limita, mas limitam a pensar claro. Da forma como eles querem, ou seja, não vai chegar para vocês um monte de caso de agressão, um monte de caso de agressão não só a física, mas a verbal, né? O caso do Johnny Depp lá que tá rolando, né? Tá rolando um caso do Johnny Depp aí que tá foda pra caralho, mas que dá pra gente tirar um monte de situações, claro que não hoje, mas você que tá acompanhando esse caso aí, pare pra pensar e pare para analisar sem julgamentos. Agora, é você começar a pensar que a pandemia foi foda pra caralho. De repente, a gente teve que se colocar num mundo onde a gente nunca tinha vivido, que é o quê? O mundo do confinamento, o mundo do Big Brother, onde ninguém estava assistindo a gente a fazer os atos. Sim. Tá? E aí, esse fato faz com que as pessoas, nos bastidores, ajam até mesmo de uma outra maneira do que na frente das pessoas. Então, é muito importante que a gente fique atento que se o seu relacionamento hoje tá uma bosta, se o seu relacionamento tá ruim, é porque essa convivência com a sua mulher durante a pandemia não foi feita da melhor forma. Então, fiquem espertos também com esse tipo de situação, porque 2022 é capaz de o recorde ser superado, o recorde de 2021, o recorde de separações, de divórcios no caso, meu querido Edward. Porque separações são mais ainda.
Eu acho que puta, se tem algo que é complexo da gente discutir, é isso aí. Eu tenho uma história de vida, assim como qualquer um de nós. Eu venho de um lar onde meu pai foi casado com minha mãe, ficaram juntos até o amargo fim. E eu conheço alguns casais que são casados muito a longo prazo e tal, no termo longo, mas a questão eu acho que não é só falar de longevidade. Eu acho que o grande objetivo, a grande meta de nossas vidas é buscar cada vez mais a felicidade, sermos felizes e ter uma vida íntegra, plena, completa. E no caso da separação, no caso de aonde entra divórcio, separação, num contexto de casamento, no contexto de você querer estar com essa pessoa para o resto da sua vida, jurar para a pessoa que vai estar lá até que a morte os separe, alguns anos depois estão aí os dois brigando no tribunal, seja custódia de filhos, ou do pet, ou de valores monetários. Eu acho que vale muito todo mundo refletir, olhar um pouco mais para si, olhar um pouco para a sociedade, porque é foda. Eu chegar aí e ficar jogando de novo, monogamia, não dá certo. Todo mundo já deve ter ouvido eu falar de um monte disso aí. Mas eu acho que todo mundo tem bagagem, todo mundo tem sabedoria o suficiente para olhar para um relacionamento, um casal que está aí casado 10, 15, 20 anos, realmente observar os dois, né? Vão viajar, leva as crianças, é praia, é um fim de semana, vai o pai que está levando as criancinhas para ver, sei lá, Sonic the Hedgehog, que meu filho falou, vamos Sonic. Eu falei, filhão, puta cara, vai com a tua mãe nesse, eu vou te levar para ver o Top Gun. Fechou assim? Fechou? Puta, maravilha, me livrei do Sonic. Mas aí a gente vai. Eu sou um cara, vamos lá, a honestidade contribuindo um pouco mais para minha felicidade ali, pelo menos no meu relacionamento com meu filho. Mas muita gente faz muita concessão, né? Faz muita concessão. Fazer pelos seus filhos é nobre, é legal. E eu acho que, assim, é muito menos a culpar. Não dá para divorciar de filho, né? Agora, você fazendo concessões demais para sua parceira ou para o seu parceiro, é meio perigoso, porque isso aí vai levar a toda aquela situação de sabotagem que a gente falou antes. Vai criar os ressentimentos, vai criar aquela bagagem, aquela carga, aquela angústia, aquele ressentimento, aquele silêncio, o isolamento e, de repente, né, o relacionamento fica frio. E você está falando aí de 77 mil que saíram no divórcio, que saíram lá, separados são ainda mais. E aqueles que ainda vivem na amargura. Eu, por exemplo, conheço gente Nossa, na que minha... drama! Drama! Tem gente na minha família que, cara, tá querendo divórcio, tá ali ensaiando, puta, mas quero separar. Não separa, sabe por quê? Pra não deixar os filhos com a casa tal. Vai esperar os filhos estarem na faculdade. Aí os filhos estão na faculdade, fica procrastinando o divórcio. E tem gente que, mano, vida vai... descarga abaixo, vai ali pela privada simplesmente porque a pessoa não tem a atitude de buscar algo melhor na vida. E vamos lá, falando aqui da experiência, porque aqui do Like Us Training, você e o Paulo que nunca passaram por essa, mas o Rafa e eu somos já divorciados, né, cara? Então é foda. Querer entrar nessa de novo, pesado. Dou uma sugestão pro seu familiar ou pros seus familiares que querem se separar. Passem para eles o feedback Like Us Training 92, que falou sobre autossabotagem. Provavelmente os seus familiares estão se autossabotando. Existe essa. E para voltar essa fita é complicado. É que nem pasta de dente. Uma vez que a pasta saiu do tubo, para voltar, velho, puta, é complicado. Tchau, Eduardo Ross. Isso mesmo, Até semana que vem, meu querido. Até semana que vem, meus queridos. Todo mundo aí que participou do Feedback Like Us Training. Você extraordinário que estava aí lidando com o problema. Eu citei 2 de vocês. Eu acho que vocês sabem quem vocês são. Já vão estar espertos aí no episódio. Um abraço aí para todo mundo. Um abraço pro CDA. Todo mundo aí tem uma boa semana. Não se esqueçam. Se quer que a mágica que a gente tudo aqui explica, descreve, aconteça para você... Se você quer viver o que você ouve, faça o melhor para aplicar o que você ouve aqui. Boa semana. Falou. www.likeustraining.com.br. Lá tem os nossos treinamentos, a fórmula do texto proibido, Escola da Paquera. Eu sou o DA diretamente da cidade de São Paulo para o Brasil e o mundo inteiro. Até a próxima. Tamo junto.